1915, que uma semente foi trazida a este estado, foi plantado neste estado, e Deus fez crescer, e Deus abençoou, e assim nasceu a nossa briosa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, nossa comadal, Convenção dos Ministros. E esta semana próxima passada, celebramos do dia 23 ao dia 27, de terça a sábado, os nossos 107 anos de fundação do trabalho do Senhor neste estado, da nossa Assembleia de Deus. Somente em 1923 é que nascia a nossa Escola Bíblica de Obreiros, numa visão bem acertada para aquele momento. E ontem e esta semana celebramos 99 anos de Escola Bíblica de Obreiro, que tem sido uma bênção para o ministério, na formação de novos obreiros. Tivemos trabalhos incríveis na presença de Deus, de terça a sábado, Deus usando os preletores e falando poderosamente aos nossos corações. E também pela manhã tivemos a nossa Escola Bíblica de Obreiros, onde Deus trabalhou de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, nos confrontando nas nossas ações. E durante aquela semana nós trabalhamos o tema: a igreja e os últimos tempos. Como sabemos que estamos nele? Lá em Lucas capítulo 21, nosso presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, trouxe o versículo 28 como lema: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Palavras proferidas pelos lábios sacrossantos da pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo disse: quando estas coisas começarem a acontecer, quando estas coisas, que coisas? Tudo quanto serviria de sinal para o tempo do hoje, chamado como princípio das dores. É incrível é que antes da revelação do princípio das dores, Jesus com os discípulos estava sentado em frente ao grande templo, aonde estupefatos olhavam para a estrutura e beleza daquele templo. Não só os discípulos, mas tantos quantos passavam por ali. E Jesus disse: não vedes tudo isso? Não é lindo? Não é importante? Não é maravilhoso? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não ficará aqui pedra sobre pedras que não sejam derribadas. Eles ficaram. Mas por que Jesus disse esta palavra? Porque o que ele queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte:
que Deus não habita, não habitava e não habita e continua não habitando em templos feitos por mãos humanas. Por mais suntuoso que ele seja, se de mármore, se de ouro ou se de qualquer outra pedra preciosa, não é em templo feito por mãos de homens que Deus habita. Não, Deus habita em nós. O nosso corpo, sim, é o templo do Espírito Santo habitar. Era exatamente isto que o Senhor estava dizendo. Interessante que ele disse que não ficaria pedra sobre pedras que não fossem derribadas. E alguém achava impossível aquilo acontecer. E Jesus disse: olha, eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu vou levantar. Se escandalizaram. Mas ele não estava falando referente à alvenaria, aquele templo, mas estava falando ao nosso corpo, templo do Espírito Santo. Por que 3 dias? Porque na sexta ele estaria dando a maior vitória que a humanidade já teve, já viu e já recebeu, que foi a do Calvário, quando de braços abertos disse: está tudo consumado. No contraponto, o inimigo pensava que o cristianismo iria se acabar e que havia vencido, mas esqueceu do terceiro dia profético. No terceiro dia, com poder e grande glória, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. 40 dias depois, estava no Monte das Oliveiras, o Olival, foi assunto aos céus, recebido por Deus, o Pai, e anunciado e profetizado a sua segunda vinda, na sua segunda fase, por anjos, que descia e dizia: varões galileus, por que olhais para cima? Olhais para cima. Olhar para cima significa ter uma visão de Deus. Glória a Deus. Por isso, Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Ou seja, tenha uma visão de Deus, porque já está profetizado que é de cima que eu vou voltar. E ele estava falando para Israel, para judeus. Aleluia. E agora? Eles têm uma visão. Olhe para cima. O templo foi derrubado. E para que se cumprisse na íntegra tudo quanto o Senhor Jesus havia falado, foi nos anos 70 pelo general Tito. E para se cumprir o que havia Jesus dito, que não ficaria pedra sobre pedras, a estrutura, os alicerces, também foi arrancado. Por que arrancaram o alicerce? Porque se criaram uma história de que embaixo dos alicerces do templo estava cheio de ouro. E a turma atrás do ouro arrancou toda a estrutura, todos os alicerces. Por quê? Para se cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou. Por quê? Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Quando Deus fala, está falado. E o nosso tema foi a igreja e os últimos dias. Bem apropriado, bem atualizado. Por quê? Porque verdadeiramente a igreja odierna, a igreja do século 21, ela está vivendo seus últimos dias, ela está nos últimos tempos. Tempo de dor, de lutas, de guerras espirituais, de inversões de valores, aonde o certo parece estar errado, aonde o errado parece estar certo. O amor de muitos se esfriando por conta da iniquidade, os escândalos proféticos, porque Jesus disse que viria o escândalo, mas ai daquele por quem viesse o escândalo.
E tantas coisas a nossa geração tem acontecido, não só no campo político, não só na natureza, mas também no mundo espiritual, a igreja. Mas ninguém precisa se desesperar, porque ainda não é o fim. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele disse: o tempo é chegado. E ele falou que no nosso meio havia muitos anticristos. Ele sairia do nosso meio. Aquilo foi profético. E havia muitos no nosso meio. Ora, nós sabemos que o anticristo já está no mundo. E que já está se articulando para estabelecer o seu governo. Porém não pode fazê-lo ainda agora, por conta daquele que o impede, que é Jesus, através desta igreja. A grande tribulação há de vir sobre toda a face da terra, porém não virá enquanto a igreja estiver na terra. Nós estamos vivendo sim, conforme diz lá em Mateus capítulo 24, nós estamos vivendo no mundo profético o princípio das dores. Quando nós começamos a observar o sermão profético sobre princípio de dores, começa quando Jesus saía do templo, e na sequência ele deu esta mensagem que eu acabei de falar, e ele conclui no versículo 13 do capítulo 24, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para que se consolide a salvação recebida por Cristo através do seu sacrifício, é necessário que você, crente, vá até o fim. Não é apenas iniciar uma caminhada, mas é ir até o fim com o Senhor Jesus Cristo. Observe, no versículo 4, Jesus disse: acautelai-vos, para que vocês não sejam enganados. Versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo que sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 6, vocês ouvirão de guerra, rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é mistério que todas essas coisas aconteçam, mas não é o fim. No versículo 7 ele fala fala do mundo político. Levantará nação contra nação, reino contra reino, reino contra reino, reino da luz contra o reino das trevas. Nós sabemos que esses conflitos já estão acontecendo. As guerras já são reais e presentes de uma forma mais acentuada, porque sempre houve guerra desde o Éden, do mal contra o bem. O Senhor falou sobre pestes, terremotos em vários lugares. O Senhor falou que todas estas coisas eram sim o princípio das dores. O Senhor falou que se entregariam, que nos entregaríamos para nos matar. Jesus disse que nós, igreja, seríamos odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus Cristo. Sabe por que a igreja é odiada? Sabe por que a igreja é perseguida? Por causa do nome de Jesus. E que é que tem este nome? Esse nome tem o poder de mudar caráter,
de mudar situações, de mudar vida. Aleluia. O problema é porque a igreja é luz do mundo e sal da terra. O problema da igreja é porque quando a luz acende, as trevas são dissipadas. A verdade, só quem gosta dela é quem anda na verdade. Quem não anda na verdade não gosta e se aborrece com a verdade. Então a igreja é perseguida, senhoras e senhores, Brasil, mundo. A igreja é perseguida porque ela é da verdade e anda na verdade. Por que queimar um templo evangélico? Por que prender um padre ou prender um pastor? Qual é o mal, qual é a nocividade que tem uma pessoa que cultua a Deus? Qual é a nocividade que ela tem para a sociedade? Mas eu não me escandalizo com isso nem por isso. Sabe por quê? Porque o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi levado preso, ele foi julgado indevidamente, injustamente, contrariando todos os princípios de direito, porque não era permitido fazer um julgamento à noite, e o dele foi feito à noite, um apagar das luzes. Aleluia. Essa igreja sempre sofreu perseguições, e nesta geração minha, ela sofrerá muito mais. João, o apóstolo, ao ser asilado e escrevendo o que o Senhor mandou, ele disse: meus irmãos, meus amigos, meus companheiros nas aflições de Cristo, eu estou aqui preso, eu estou aqui asilado nesta ilha. Sabe por quê? Por causa da palavra do Senhor. Sabe por quê? Por causa do meu testemunho. Eles, os imperadores, os reis, eles não toleraram a minha mensagem, porque era uma mensagem do céu, era uma mensagem de Deus, era uma mensagem da verdade, e a minha mensagem os condenava. Por isso eu estou aqui. Mas era um domingo pela manhã, quando ele ouve uma grande voz. Ele vira-se para ver quem falava com ele, e lá estava aquele que havia morrido por ele, mas estava vivo. E lá estava aquele pelo qual ele estava sofrendo por ele, mas eles também, João também estava vivo. Mas ele estava não como um cordeiro, não era mais o cordeiro de Deus, ele agora era o leão da tribo de Judá. A glória resplandecia sobre as suas vestes, sobre o seu rosto, sobre os seus olhos. João não suportou, caiu por terra. E o Senhor se aproximou e disse: João, João, eu sou aquele que fui morto. Aleluia. Mas eu quero dizer, João, que valeu a pena. Valeu a pena você continuar crendo, continuar sofrendo, continuar preso. Vale a pena, João, porque olha para mim, eu estou vivo para todo sempre. Vou conjecturar. Olha para o meu corpo, João, não é mais aquele que eu passei pela vida dolorosa. É outro. É o mesmo, mas foi glorificado. Assim será também o teu corpo, João. E eu profetizo, assim será também, meu irmão, o teu corpo. Paulo escrevendo aos Coríntios: isto que é mortal se revestirá da imortabilidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, e nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Princípio das dores. Todas essas coisas e outras estão acontecendo. A igreja, é como se a igreja hoje
Pastor Marinho, é como se a igreja estivesse hoje no lagar. Glória a Deus. O que quer dizer isso, pastor? O lagar é o lugar aonde se coloca a uva para que ela seja espremida. E no tempo de Jesus, ela era feita de forma artesanal. O homem entrava descalço e ficava pisando sobre ela, e aí se dava o melhor vinho. E este melhor vinho ia para as mesas de todos, de ricos, de pobres, para as grandes festas, para os casamentos, servia de alegria. Aleluia. Então para quê? Para que o mundo pudesse se alegrar, para que o mundo pudesse ser salvo, para que o mundo pudesse ser liberto das garras de Satanás e não ir para o inferno, Jesus Cristo foi para o lagar. Espremido, moído, mas deu o bom vinho. E esse bom vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo. Sem remissão, sem derramamento de sangue, está escrito, não há remissão de pecados. Princípio das dores. A igreja está como? Paralelo. Se num lagar. A igreja está espremida nesta geração, mas ela mesmo espremida, ela está produzindo o bom vinho para a alegria de muita gente. Glória a Deus. E vai, senhoras e senhores, pasmem. Vai ser num momento assim como este, que aquele Jesus que também foi espremido, virá. Virá. Ele sim voltará. Ele veio primeira vez como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele veio primeira vez como servo para servir, para lavar os pés dos discípulos. Ele veio primeira vez como homem de dor. Ele sofreu, ele chorou, ele cansou. Como homem, a única coisa que Jesus não fez foi pecar. Mas ele teve sono, teve cansaço. Glória a Deus. Mas ele volta para o céu. Despede-se dos discípulos com uma oração sacerdotal, dizendo: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, eu quero que esta glória tu dê ela a estes crentes, para que eles sejam um como eu sou. Porque ele ia para o céu, mas ele não queria deixar o mundo dominado por demônios, por Satanás, por homens que não gostam de Deus. Deixou a sua igreja, coluna e firmeza da verdade. E a igreja está continuando a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não queria deixar uma igreja fraca. No Monte Olival ele reaparece. Diante de quase 500, faz uma promessa. Manda que eles vão para Jerusalém e que lá seriam revestidos de poder. E eles foram. E foram cheios do Espírito Santo, batizados com fogo. Aleluia. Estava vendo naqueles dias festa das semanas. E naquele dia era o dia do Pentecostes. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Por isso essa igreja tem o nome de Pentecostal. Pente, 50. 50º dia após Páscoa. Isto quer dizer, depois da Páscoa veio o batismo com o Espírito Santo. Isso quer dizer, depois do novo nascimento, depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, que é transformado, que é mudado, aí recebe o batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu. E a promessa estava de pé, porque Jesus dizia: eu preciso voltar para o meu Pai,
Mas duas coisas eu quero dizer a vocês. Primeiro, vocês não ficarão órfãos, ou seja, vocês serão selados com o meu Espírito. Segundo, vocês não ficarão sem autoridade delegada, sem poder. No Pentecostes, no dia de Pentecostes, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Esta igreja tem permanecido até hoje com este fogo aceso. E estamos ainda dentro da profecia. Estamos ainda dentro do princípio das dores, vivendo todas estas coisas. Porém, o Senhor adverte: quando tudo isso estiver acontecendo, quando essas coisas começarem a acontecer, elas já estão acontecendo. E o que é que nós devemos fazer? Olhar para cima e levantar a cabeça. Olhar para cima é ter uma visão no mundo espiritual das coisas de Deus. Levantar a cabeça é ter entendimento, avaliar as profecias, a nossa redenção, a redenção do que é mortal, do corpo. Ele está apontando para quê? Para o arrebatamento da igreja. Jesus veio como servo, virá como leão para arrebatar, tirar a igreja da terra. Glória a Deus. Ouvimos uma parábola, a das 10 virgens, e esta parábola simboliza duas igrejas: a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Esta parábola aponta para Filadélfia e para Laodiceia. Filadélfia, o Senhor diz: eis que pus uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. Por quê? Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. E Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora. Por que do lado de fora? Porque o pecado estava do lado de dentro. É mais um sinal que estamos no princípio das dores. No princípio das dores, nós vivemos exatamente este momento de duas igrejas: a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Nós estamos no momento de Filadélfia e Laodiceia, no momento em que tem aqueles que mesmo fracos, mas guardam a palavra, sustentam a doutrina, anda na vontade de Deus, crucifica sua carne com as suas paixões. Mas existe outro grupo, também chamado de cristãos, que vive de forma liberal, que faz o que quer, o que vem na mente, o que está na cabeça. Glória a Deus. Mas a grande verdade é que a igreja que o Senhor Jesus Cristo está dentro, ela tem características peculiares e próprias. Ela é diferente do mundo, ela fala diferente, ela vive diferente, ela anda diferente. Aleluia! E a igreja que Jesus está dentro, ela é santa, ela tem comunhão com Deus, ela anda com o Senhor, ela vive diferente. E a igreja que o Senhor está dentro, ela é poderosa. Os sinais se manifestam: batismo com o Espírito Santo, o falar em outras ou novas línguas, interpretações de línguas, profecias. Estes são os sinais desta igreja que vai ser arrebatada. Então, quando nós observamos em João 1:19, que é a manifestação do Senhor, aí João escreve as coisas que são as que hão de acontecer, as coisas que são passadas, presentes e as coisas que são futuras. Veja como está escrito, 1:19. Escreve as coisas, número 1, que você viu, tens visto, as que são, a que você está vendo,
e as que depois destas hão de acontecer. O que João viu, não viu um cordeiro, não viu Jesus um homem, viu Jesus glorificado. Aleluia. E as que são as 7 igrejas, a posição de cada igreja no contexto mundial. E depois dessas coisas, aí começa assim a visão profética. Aleluia. Aí começa assim uma nova etapa da vida da igreja do Senhor aqui na terra. A exemplo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E a palavra de Deus diz que depois destas coisas, depois de quê? Que coisas? Do tempo da igreja, no princípio das dores. O que vai acontecer, pastor, está em Apocalipse capítulo 4. Que observe que começa com a mesma expressão: depois destas coisas. Eis que estava uma porta aberta no céu. Em outra tradução diz: olhei. Aleluia. E o que você viu? Eu vi uma porta aberta no céu. Que porta é esta? É a porta da graça. A porta da graça está aberta na terra hoje, mas amanhã será fechada. A porta da graça estará aberta no céu hoje, mas amanhã vai ser fechada. Aproveite enquanto a porta está aberta. Eu não sei como é que está a sua vida, você que está me escutando, mas fique certo de uma coisa: a igreja está vigilante. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Olhai e vigiai, para que não sejais enganados. Tem muita gente enganada, mas Jesus está às portas. A trombeta vai tocar. João disse: depois dessas coisas eu olhei e tive uma visão. O que você viu? Primeira coisa que eu vi, uma porta aberta no céu. E o que você fez? O que você viu mais? Eu ouvi uma trombeta que tocava. E quando a trombeta tocar, eu ouvi uma voz que dizia: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas irão acontecer. Depois de cada situação desta, nós estamos vivendo essa situação. Versículo 2, aí João diz: e logo eu fui arrebatado. Fui arrebatado em espírito, e vi um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre ele. João viu, marque aí, João viu, João ouviu e João subiu. Aleluia. O que ele ouviu? A voz de Deus como trombeta. Glória a Deus. O que ele ouviu? O Senhor lhe chamando: vem, vem para o céu, vem para a minha presença. E o que ele viu? Um trono que fala de autoridade, que fala de poder. Jesus é detentor do poder mundial, no céu, na terra e até no inferno. Glória a Deus. Pode levantar quem quiser se levantar, e poder. Pode entrar governo, sair de governo, mas o controle está na mão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele viu, e ele viu aquele que estava sobre este trono. Aleluia. E ele não teve dúvida que estaria deixando a terra, e automaticamente ele foi arrebatado. Frações de milésimo de segundo, ele saiu da terra e se achou no céu. Escute, esta é não a nossa esperança,
é a nossa convicção, é a nossa certeza. O dia e a hora ninguém sabe, mas de uma coisa eu sei, que precisamos estar preparados, porque a qualquer momento nós vamos ouvir esta voz. Mas para isso é necessário que você esteja olhando para cima. Glória a Deus. Olhando para cima. Olhai, olhai, olhai. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. As coisas já estão acontecendo. Então mantenha o seu olhar fito no Senhor. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe. Esta é a posição nossa. Esta é a igreja e os últimos tempos. A igreja está vivendo os seus últimos dias. Quando a igreja terminar o seu tempo, ela vai ser arrebatada. E quando ela for arrebatada, o arrebatamento dar-se-á pela promessa que vai se cumprir quando Jesus diz que voltaria para nos buscar, para levar para onde Ele estiver, nós estivéssemos com Ele. João 14. Quando a igreja subir, glória a Deus, com Jesus, aí sim, a terra vai reconhecer o que hoje ela não está querendo reconhecer. A igreja como agência de salvação para o mundo, como solução para os problemas da humanidade, como resposta de Deus para as necessidades dos homens. Só depois que a igreja sair que muitos vão entender isto, mas vai ser tarde demais. Porque quando a igreja for tirada da terra pelo Senhor Jesus Cristo, grandes serão as aflições daquele dia. Porque o anticristo ele vai reinar. O anticristo ele vai reinar. Pasmem os senhores. Ele não começará o seu governo como um homem mau, violento, que veio para destruir, que veio para matar. Porque a missão dele é essa. É a missão de Satanás. Ele veio ao mundo para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai entrar para solucionar o problema. A visão é esta. Para quê? Para que atraiam todos a Ele. Para que todos digam: esse é o homem que o mundo precisava. É a maneira que o anticristo vai fazer, trazendo possíveis soluções para a humanidade, paz para o mundo. Mas Jesus advertiu antes: quando disserem paz, paz, sobrevirá sobre vós repentina destruição. 3 anos e meio de falsa paz na terra, porém, já está tudo preparado. A terra precisa ser marcada pelo selo da besta, que será na mão esquerda ou na testa. Glória a Deus, sinal da besta. Mas amados e queridos irmãos, mas ainda há um povo na terra que tem uma promessa. A igreja vai estar no céu, mas Israel vai continuar na terra. Israel não vai subir, porque ele não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Não reconheceu, até hoje não reconhece. Só vai reconhecer quando for depois, no final da grande tribulação. Mas ele não vai fazer aliança com o anticristo. Ele vai fazer no início e depois vai quebrar. E quando quebrar, haverá a grande guerra do Armagedon. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. E como disse, Jesus Cristo para a igreja virá como ladrão, mas para Israel ele virá como relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será também
a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que quando, na segunda etapa da volta de Jesus, por que volta? Porque ele já veio, Jesus já veio como homem, agora virá como Deus. Então ele virá em duas fases. Primeira fase, ele virá para a igreja, para arrebatar a igreja que é sua, glória a Deus. A igreja saindo da terra, 3 anos e meio, vai estar no tribunal de Cristo. Depois de 3 anos e meio, ela vai para as bodas do Cordeiro para celebrar. No mundo, os 3 anos e meio será de falsa paz, será quebrada por Israel, e será 3 anos e meio, aonde vai haver guerras. Os selos serão abertos, o juízo de Deus virá sobre todo mundo. Terminados os 7 anos proféticos de Daniel, glória a Deus. Aí sim, Israel, quando reconhecer que o Senhor é Deus, lançará suas armas, porque vai estar entrincheirado por todas as nações, que se revoltarão contra ele, porque não quer adorar a besta e o anticristo. E aí levantarão as suas mãos para os céus, para reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. Levantai as vossas cabeças. E quando eles levantam e clamar pelo nome do Senhor, o céu se rasgará, de norte a sul, do oriente ao ocidente, e aparecerá Jesus Cristo montado em um cavalo branco, com ele a igreja e miríades de anjos, e descerá para buscar Israel, aleluia, para salvar, não buscar, mas para salvar Israel, que é povo seu, aleluia. E exatamente vai ser no momento assim, que a Bíblia diz que todo olho o verá. Que Deus em Cristo abençoe, esteja preparado, porque Jesus Cristo está voltando. Nosso companheiro pastor Marinho dará sequência.